Mas eu queria voltar, se me permite, Diego e Walter, a questão anterior do Mauro Cid. Ele depôs durante mais de 9 horas, é o quinto ou sexto depoimento que ele presta. Queria te fazer uma pergunta. O que falta ainda para encerrar as investigações da Polícia Federal e a PGR fazer a denúncia contra os golpistas? Já está tudo mais do que claro. Quem é quem, o que fez no roteiro do golpe. O que falta ainda para encerrar a Olha, investigação? Útil, eu acho o seguinte, pela minha experiência de anos como magistrado. Existem alguns casos, Diego, Carlos, que a gente está cansado de saber. São casos muito delicados, até pela gravidade do crime. Veja bem, nós estamos cuidando de quê? De um golpe de Estado, de um atentado à democracia, ao Estado democrático, à Constituição. É uma coisa gravíssima, muito grave. Então, o que faz uma polícia judiciária, e que é o caso, uma polícia judiciária federal, diante desses casos? Não deixar brechas. Então, se a gente tem, e esse é um bom exemplo, Diego, essa volta do Mauro Cid a prestar esclarecimentos. O que eles estão fazendo? Eles estão fechando. Olha, o Mauro Cid deixou brechas, tem coisas a esclarecer, tendo em vista, por exemplo, o depoimento do Freire Gomes. Sim, muita coisa precisava ser esclarecida. Veja que era voz corrente lá naquele clube militar, que é do século XIX, e que já teve muita importância na história, como o Couto sabe bem. Aquilo teve um tempo que era um outro ministério, né, fora do. E o apoio à ditadura, aquilo mandava no Brasil, né, era uma nova presidência. Tal. Então, corria lá que o Mauro Cid, viu, Diego, é, é, teria dito a amigos, ele está solto, que ele não disse em momento algum e que em momento algum ele teria acusado o Bolsonaro de tentativa de golpe. Isso correu por lá, isso depois tomou aí uma dimensão maior, então havia necessidade disso. A lembrar que o Mauro Cid, o que ele está? Ele está com a faca no pescoço, ou ele salva a pele dele, ou o que ele quer? A Fabiola e o Josias entrevistaram o advogado dele há 3 semanas atrás ou 4 semanas atrás. E o advogado dele falava: a intenção nossa, Mauro Cid e ele como advogado, é tentar uma imunidade, é não ter nenhum processo. Então, dentro do direito premial, que é a delação premiada, a colaboração de justiça, eles estão almejando esse prêmio. Porque o Mauro Cid, ele não quer ser expulso do Exército também. Ele não quer receber uma condenação que tenha como consequência isso. Ele quer ser até general. Veja que ele já teve um tempo aí que entra ou não entra em lista, houve uma especulação, e ele tem que salvar a pele do pai dele, aquele que emprestou a conta corrente bancária nos Estados Unidos para circular o dinheiro das joias que o Bolsonaro mandou vender. Então, ele tem esse quadro. E se ele deixou pontos abertos, eu volto ao ponto de se fechar esse inquérito, se fechar muito bem, porque tudo isso, e é o sistema brasileiro é horroroso por causa disso, o sistema europeu não é assim, a Itália resolve problemas com operação mãos limpas e máfias, não foi por esse sistema. Qual seja, tudo que foi feito vai ser repetido em juízo. Se abre caminho de novo para se neutralizar tudo, para reduzir tudo a zero. Então, o inquérito precisa estar muito fechado, muito amarrado, com provas que em juízos não sejam desarmadas, não sejam aniquiladas. Por isso, esse inquérito tem que estar muito fechadinho. E o sistema brasileiro, é bom chamar a atenção, vai fazer com que tudo se repita. Na fase judicial, que é contraditório, e é necessidade, de ampla defesa, onde o Mauro Cid agora pode mudar as declarações, resolver rescindir o contrato, porque se ele mudar, foi perguntado aí por um internauta se ele poderia silenciar. Ele pode silenciar, mas o contrato dele é rescindido. Qual é a vantagem dele silenciar? Nenhuma.
Porque um contrato de locação, você não paga aluguel, você vai rescindir. Se ele silencia, se ele é colaborador de justiça e silencia, ele não está mais colaborando, se rescinde o contrato. E ele não tem ainda os prêmios estabelecidos. Isso vai ser estabelecido bem depois, para verificar a relação custo-benefício. Qual foi a relação custo-benefício do contrato de colaboração de justiça do Mauro Cid? Então, Couto, resumindo, esse inquérito tem que estar muito fechado, até porque, em juízo, a coisa poderá mudar. Então, do bem fechado não muda. Agora, Diego, uma Oi. coisa importante. Qual é o próximo passo? Vamos fazer aqui uma aposta. Eu aposto na acariação entre o Mauro Cid e o Freitas Gomes, ou o ministro da Aeronáutica. Esse vai ser o próximo passo, em cima disso que o Couto falou. Por que está demorando tanto? Porque precisa fechar ainda muito, e fechar, eu diria, lacrar. Deixa eu pegar aqui a avaliação da Carla, que tem apuração também sobre como isso bateu entre os militares, né, Carla? Na verdade, essa coisa do quando fechar, né? O próprio ministro da Defesa, José Múcio, e o comandante do Exército, General Tomás Paiva, eles falam que eles querem que feche o quanto antes todo esse processo, não só a questão do CID, como os de 8 de janeiro, porque eles querem tentar, né, aquela coisa, tentar resgatar um pouco a imagem da instituição. Mas eu queria pegar uma questão, assim, o depoimento do CID ontem, o Agui Talento mostrou aqui como é que foi avaliado na PF, e aí a avaliação foi que ele preencheu algumas lacunas importantes. Agora, o professor citou aí o futuro do Cid no Exército, né, de que ele almejaria chegar a general como pai e tudo mais, mas o que eu ouvi esses dias lá é que, assim, ele já está na turma que poderia ser promovido agora. Ele vai perder pontos por toda essa investigação. A ideia é que vai empurrando essa promoção até o ano que vem e que essa promoção, de fato, não aconteça. E aí, mais, Diego, pelo menos algumas fontes ligadas aí ao comandante do Exército disseram que no fim do ano passado, inclusive, o comandante ofereceu ao Cid, evidentemente numa conversa ali de bastidor, que de repente o Cid ele pudesse ele mesmo pedir a sua aposentadoria, no que o Exército chama de cota compulsória, né? Existe ali no fim de cada ano vagas que podem até as pessoas se candidatarem para conseguir essa aposentadoria antecipada. E que aí, aquela coisa, alguns generais ali do entorno que tem uma proximidade maior com o Cid, com o pai dele, começaram a aconselhar, digamos assim, o tenente-coronel a aderir a essa cota compulsória, o que ele não quis fazer, ele não é obrigado, e aí ele disse, não, vou seguir porque vou continuar e quero, enfim, estar nesse processo, como o professor também colocou, de delação premiada, tem que ver que tipo de benefício ele vai conseguir a partir das provas que ele mostra, mas no Exército hoje o que se fala tanto o depoimento do Freire Gomes quanto do Cid, que envolve outros militares também, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio, o Exército diz, né, o comandante Tomás Paiva diz aos seus auxiliares que não vê a hora de virar essa página. Mas a gente ainda vê aí pelo andar da carruagem que ainda deve levar um tempo para que tudo isso seja fechado, né, Diego? Exatamente. Carla, contando tudo pra gente. Agora a gente vai mudar de assunto, acionar a reportagem. Diego, Oi, uma coisinha rapidinho rápida, então, professor, vai lá. em cima importante, em cima aí disso que a Carla colocou. Ô, Carla, se discute muito em criminologia, se discutiu muito em cima na Itália, quando veio esse Instituto da Delação Premiada, do direito premial, o seguinte: esse que faz o contrato, que aparece como delator, ele é um arrependido ou ele é um oportunista? No caso do Cid, nós vamos ver se ele é um arrependido ou se ele é um oportunista.